Olá, tudo bem? Meu nome é Cândido Rafael, sou professor de língua portuguesa, professor de redação e professor de literatura em cursos aqui em Natal. E eu queria apresentar para vocês esse curso, que é muito importante para os concursos públicos, principalmente para os concursos de polícia, concursos que são de tribunais regionais federais, tribunais regionais eleitorais, concurso para Tribunal de Justiça, na última prova agora, da banca da OCP, na Polícia Militar de Brasília, caiu também esse conteúdo de língua portuguesa, e outros concursos têm cobrado bastante em provas a questão do manual de redação da Presidência da República. Esse manual, que ele já tem bastante tempo que foi publicado pela Presidência da República, porém, em 2018, a sua terceira edição foi publicada, e isso tem sido cobrado nos concursos públicos, principalmente nos concursos públicos de carreiras administrativas, onde envolvem textos jurídicos, textos administrativos e textos de comunicação geral de órgãos públicos estaduais, municipais e federais. O Manual do Presidência da República é um manual de redação publicado pelo governo federal, que pode ser usado no poder legislativo, executivo ou judiciário. Porém, muitos outros órgãos, como os ministérios, eles vão utilizar também esse manual para a publicação dos seus documentos internos e externos. Então, eu dividi esse curso em 3 tópicos principais. O primeiro tópico é a finalidade e atributos desse manual da redação da Presidência da República. O segundo tópico trata dos pronomes de tratamento e suas concordâncias. E o terceiro tópico traz os principais documentos que vocês precisam saber para realizar os concursos públicos, dos quais caem, né, esse tipo de manual da redação da Presidência da República. Então, espero que vocês acompanhem essas aulas. Ao final de cada aula, aula 1, 2 e 3, eu vou trabalhar com exercícios de bancas diversas, banca do IBFC, banca da Quadrix, banca do Instituto OCP, banca da Fundação Getúlio Vargas, Fundação Carlos Chagas, e esses exercícios são exercícios mais comuns que caem em provas de concurso público. Então, para começar a aula, eu queria explicar para vocês que esse manual da Presidência da República, ele tem uma finalidade, né? O panorama da comunicação oficial, ele tem essa finalidade, ele tem um objetivo. Qual objetivo? É comunicar, quer pela fala, quer pela escrita, né? Para que haja comunicação, são necessários, de acordo com esse manual, alguém que comunique, geralmente é um órgão órgão governamental, algo a ser comunicado, ou seja, uma mensagem, um pedido, uma solicitação, né? Um memorando, um e-mail. O algo a ser comunicado é a mensagem a ser escrita através desses documentos aqui. Um ofício, um memorando, um e-mail e outros documentos. E alguém que receba essa comunicação, que a gente chama em língua portuguesa de destinatário, porém, o alguém, no documento da Manual da Presidência da República, a gente pode chamar de endereçamento, né? É o endereçado. O endereçado é o destinatário. Alguém que comunique é o signatário. Alguém que recebe a comunicação é o destinatário, ok? Então, esses conceitos são importantes para a gente entender que a comunicação do Manual da Presidência da República, ela é feita de um emissor para um destinatário com algo a ser comunicado, uma mensagem a ser comunicada, ok? Então, esse é o panorama principal do Manual da Presidência da República. Então, o que é a redação oficial? O que se tornou, né, importante para entender o que é redação oficial?
Em uma frase, né, a gente pode dizer que a redação oficial é a maneira pelo qual o poder público redige comunicações oficiais e atos normativos. Olha, essa frase aqui, ó, é a maneira pela qual o poder público redige comunicação oficiais e atos normativos. Isso já foi objeto de questão em concurso público, ok? Essa frase. Então, a redação oficial é a maneira como o poder público comunica, faz suas comunicações oficiais e seus atos normativos. Então, neste manual, esse que foi retirado do texto do manual, interessa-nos tratá-lo do ponto de vista da administração pública federal. Porém, os órgãos municipais e os órgãos estaduais também utilizam esse tipo de comunicação oficial. Tanto é que a Polícia Militar agora do Estado de Pernambuco colocou no seu programa de prova, né, da banca da OCP, o Manual da Presidência da República, porque órgãos estaduais também utilizam. Então, a redação oficial não é necessariamente árida e contrária à evolução da língua. Isso aqui também foi texto de questões de concursos anteriores. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco que essa questão ela cobrou esse tipo de conceito aqui. Então, a redação oficial ela não está de acordo com a evolução da língua. A língua ela é mutável, ela se moderniza, ela passa por evoluções, passa por mudanças. Se não passasse por mudanças, a palavra você, que é uma palavra informal, não é uma palavra da norma culta da língua portuguesa, ela antigamente era chamada de vossa mercê, né? Vossa mercê. Com o tempo, a expressão, o pronome de tratamento vossa mercê, passou ou tornou-se você. Então, a língua, ela sofre evoluções, ela passa por transformações, e essas transformações também estão no nosso Manual da Presidência da República, ok? Então, a redação oficial não é necessariamente árida e contrária à evolução da língua. É que sua finalidade básica é comunicar com objetivo e máxima clareza. Então, o objetivo da comunicação é a máxima clareza, ok? E objetividade. E impõe certos parâmetros ao uso que se faz da língua de maneira diversa da literatura. Então, a redação oficial, ela é contrária à literatura, ela é diferente da literatura. Ela é diferente do texto jornalístico, que é o texto que tem jargões, e diferente da correspondência particular, porque a correspondência que é utilizada na redação oficial é a correspondência oficial, ok? É a correspondência que a gente utiliza para comunicações dos órgãos públicos oficiais. Agora, esse slide aqui da aula, ele é praticamente o slide mais importante, porque a maioria das questões de concursos públicos, questões da banca da OCP, SEBRASP, para as polícias civis, né? Questões da banca da Fundação Sesgran Rio, vocês que vão fazer agora o concurso unificado no ano de 2024, Sesgran Rio. Essas bancas aqui cobram esses conceitos e atributos da redação oficial. Então, a redação oficial deve ser caracterizada por quê? Primeiro, a redação deve ser clara e deve ser precisa. Ou seja, eu tenho que ser o mais claro possível. A maior quantidade de pessoas devem entender aquilo que eu escrevo de maneira clara, de maneira precisa. Vai ter uma questão daqui a pouco que eu vou tratar disso. Objetividade. Eu consegui apresentar as minhas ideias com exatidão, tá? Com exatidão, de maneira objetiva, sem ficar cercando outras ideias, sem ficar apresentando ideias subjacentes. Eu tenho que ser o mais objetivo possível. Concisão. Eu preciso apresentar as minhas ideias com o mínimo de informações
para que essas informações sejam passadas e sejam entendidas pelo leitor, ou seja, pelo recebedor da mensagem, né? O receptor da mensagem. Coesão e coerência. Eu preciso apresentar o meu texto com as ideias ligadas, com as ideias coerentes. As ideias precisam fazer o uso de progressão textual. Elas precisam ser uma ideia sequencial a outra, para que aconteça algo chamado de concatenação. Então, daqui a pouco, eu vou apresentar uma questão para vocês, e essa ideia de concatenação vai estar muito presente nessa questão, ok? Impessoalidade, isso aqui é muito importante. Há muitas questões que tratam da impessoalidade no texto da redação oficial. A impessoalidade é o seguinte: eu não posso colocar minhas impressões pessoais, né, os meus achismos, na minha redação oficial. Eu tenho que colocar apenas informações que visam a comunicação do órgão e não visa a organização da pessoa, né? Não visa a comunicação da pessoa. Formalidade e padronização. A padronização de acentuação, a padronização de abreviaturas, padronização de siglas, e a formalidade no texto. Eu preciso usar um texto formal. Eu não posso utilizar, por exemplo, expressões informais. Muita gente utiliza, por exemplo, a preposição para de maneira informal na oralidade como pra. Então, num documento oficial, só posso usar o para, ok? Não posso usar o você para me retratar alguém, uma autoridade. Eu tenho que usar o Vossa Senhoria, ok? Vou falar isso na segunda aula. Vossa Senhoria. Tudo bem? E, por último, um dos atributos importantes também da redação oficial é o uso padrão da língua portuguesa. Então, eu tenho que utilizar a gramática de maneira normativa. O que é gramática de maneira normativa? É a gramática nas suas regras, nas suas normas. É a gramática utilizada pelo padrão oficial da língua portuguesa. Eu não posso, por exemplo, pegar registros da língua portuguesa que são utilizados em grupos sociais, como jargões sociais, como variantes sociais e regionais, e utilizá-la na redação oficial, porque eu tenho que usar o padrão da língua portuguesa, porque tem que ser entendido em todo o território nacional, em todo o Brasil, ok? E só utilizando uma linguagem padrão, eu posso ser compreendido em todo o território nacional, ok? Então, nós vamos à nossa primeira questão. A nossa primeira questão de Manual da Presidência da República é uma questão muito importante, tá? Muito interessante. É uma questão que envolve a questão da formalidade do texto, e ela é importante para a gente entender a questão da formalidade na linguagem mesmo do Manual da Presidência da República. Então, ela tem a seguinte informação, denunciado. De acordo com o Manual de Redação da Presidência da República, a redação oficial deve caracterizar-se pelas seguintes qualidades: clareza, clareza, precisão, objetividade, concisão, coesão, coerência, impessoalidade, formalidade e padronização. E também aqui o uso da norma padrão da língua portuguesa. Acerca da formalidade, pode-se afirmar que, então, formal é o texto que consegue transmitir o máximo de informações com o mínimo de palavra. Transmitir o máximo de informações com o mínimo de palavras nós chamamos de concisão, ok? Concisão. Desculpa, concisão é com C aqui, ok? Concisão. Então, a concisão é o que trata de transmitir o máximo de informações com o mínimo de palavras.
Transmitir o máximo de informação com o máximo de palavras é ser prolixo. Prolixo, que é o contrário de conciso, ok? Então, essa letra A não posso marcar porque não corresponde à formalidade. Corresponde à concisão, ok? Letra B. Então, isso aqui eu não posso marcar. Letra B. Formal é o texto que vai diretamente ao assunto que se deseja abordar, sem voltas e sem redundâncias. Isso aqui é característica da objetividade. Então, o texto objetivo é um texto que é direto ao assunto, ok? Ele não tem voltas e nem redundâncias, não fica repetindo a mesma informação. É um texto objetivo. Então, também não pode ser letra B. Não posso marcar letra B. Formal é o texto cujas palavras, frases e parágrafos estão entrelaçados, dando continuidade uns aos outros. Frases, parágrafos estão entrelaçados, entrelaçamento de palavras, de frases e de parágrafos tem a ver com coesão textual. Isso aqui é a qualidade do texto da redação oficial ser coeso, ok? E D. Formal é o texto que está isento da interferência da individualidade de quem elabora. Então, formal é o texto que está isento da individualidade. Isso aqui é o que a gente trabalha como questão de impessoalidade. A impessoalidade é a característica de estar isento da interferência do indivíduo, que o indivíduo não coloca sua impressão pessoal, ok? Então, a letra A trata da questão da concisão, a letra B da objetividade, a letra C da coesão e a letra D da impessoalidade. Então, só pode ser letra E. Vamos ver. Formal é o texto que obedece às regras solenes e protocolares da oficialidade. Trabalha com a questão da formalidade, regras solenes, regras formais. Então, a resposta dessa primeira questão, que já caiu no concurso, é a resposta da letra E. Ok, gente? Vamos a uma outra questão agora, que já caiu no concurso também, cobrando sobre redação oficial da língua portuguesa. O enunciado trata da seguinte temática: as comunicações administrativas, ou seja, as comunicações dos órgãos públicos administrativos, devem ser sempre formais. De novo, a questão da formalidade, né? A formalidade é válida tanto para as comunicações feitas em meio eletrônico, ou seja, e-mail, endereço eletrônico, né? Cartas eletrônicas. Mail, em inglês, quer dizer carta. E é eletrônica. Então, e-mail é a carta eletrônica. Quanto para os eventuais documentos impressos. Então, a mesma formalidade que deve ter no e-mail é a mesma formalidade, por exemplo, do ofício. Ok? Sobre a formalidade, assinale a alternativa correta. Então, eu tenho aqui uma, duas, três, quatro alternativas. Dessas quatro alternativas, uma está correta e as outras três incorretas, ok? Então, letra A. A formalidade de tratamento não se vincula à necessária uniformidade das comunicações. Ó, a formalidade de tratamento não se vincula à uniformidade das comunicações, tendo em vista a especificidade de cada um. Então, a formalidade, ela se vincula à necessária uniformidade. A formalidade é uma uniformidade da linguagem. É uma linguagem uniforme, ok? Por quê? Porque não é específica de cada um falante da língua portuguesa. A linguagem formal ela é específica dos falantes de língua portuguesa. Não é de cada indivíduo, dos falantes do idioma. Então, eu não posso marcar a letra A. A letra A está incorreta,
Porque a formalidade, ela se vincula à necessária uniformidade das comunicações, ok? Porque cada um tem seu modo de falar, sua maneira de se comunicar, então, com a formalidade, você consegue transmitir sua comunicação para que a maioria das pessoas entendam. Letra B. Em razão do seu caráter público e de sua finalidade, ó, da linguagem, né? Os atos normativos e os expedientes oficiais requerem o uso de padrão culto do idioma, que acata os preceitos da gramática formal e emprega um léxico compartilhado pelo conjunto dos usuários da língua. A princípio, essa letra B, ela pode estar correta. Em razão do seu caráter público e de sua finalidade, os atos normativos e os expedientes oficiais requerem o uso do padrão culto do idioma. Isso tem a ver com formalidade? Sim. Que acata os preceitos da gramática, ou seja, que ele obedece aos preceitos da gramática formal e emprega um léxico compartilhado pelo conjunto dos usuários da língua. O léxico é o conjunto de palavras que são faladas pelos usuários da língua, ok? Pode ser letra B. Letra C. O uso do padrão culto significa empregar a língua de modo rebuscado e utilizar figuras de linguagem. Eu não posso jamais utilizar figura de linguagem em documento oficial, porque o documento oficial ele tem que ser um documento técnico, ok? Ele não pode ser um documento literário. Existe até uma história que o João Guimarães Rosas, quando foi prefeito de Codisburgo, né, uma cidade no interior de Minas Gerais, ele fazia o livro dos assentamentos da prefeitura, ele fazia os livros da prefeitura de maneira literária, uma linguagem literária. Então, os órgãos de fiscalização da prefeitura naquela época, lá em Codisburgo, em Minas Gerais, pediram para o Guimarães Rosa reescrever os seus livros da prefeitura de maneira técnica, obedecendo, né, o preceito da linguagem formal da língua portuguesa, da linguagem denotativa, não da linguagem conotativa, que é a linguagem figurada. Então, não posso marcar a letra C. Letra D. O jargão burocrático deverá, sempre que possível, ser utilizado. Na verdade, o Manual da Presidência da República diz que o jargão, né, a linguagem burocrática, a linguagem falada nos órgãos públicos, por isso que o nome é burocrático, ela não deve ser utilizada. Então, essa questão, ela só pode ser letra B. Ok, gente? Somente a letra B. Em razão do seu caráter público e de sua finalidade, os atos normativos e expedientes oficiais requerem o uso padrão culto do idioma e que acata os preceitos da gramática. Se é padrão, tem que acatar os preceitos da gramática. Formal e emprega um léxico compartilhado pelo conjunto dos usuários da língua. Se não fosse compartilhado pela maioria dos usuários da língua, não seria gramática formal, seria uma gramática é, regional, ok? Outra questão muito importante, por isso que toda vez que eu colocar esse sinal aqui de atenção às minhas questões, vocês prestem bastante atenção, porque é uma questão recorrente em concursos públicos. Existe uma certa recorrência, ok? Existe uma repetição dessas questões em concursos públicos, principalmente nos últimos concursos que foram feitos agora no Brasil, né? Nos anos de 2022 e agora no ano de 2023, já que nós nos aproximamos do final do ano. De acordo com o Manual de Redação da Presidência da República, uma redação oficial pode ser definida como... Então, o que é uma redação oficial? É a maneira como cada instituição pública se comunica sem padronização. Na verdade, o Manual da Presidência da República ele tem uma padronização. Então, ele não é sem padronização. Ele há uma padronização. Existe uma padronização, ok? Então, eu não posso marcar a letra A. Tudo bem? Letra B. É a capacidade de comunicação com qualquer membro da República Federativa. Então, vamos lá. É a capacidade de comunicação com qualquer membro da República Federativa.
Na verdade, o Manual da Presidência da República, ele se comunica entre os membros da Presidência da República e com a Presidência da República e a Casa Legislativa e a Casa do Judiciário e os ministérios, que é o Poder Executivo, empresas públicas, empresas privadas, organizações do terceiro setor, associações, ONGs, ok? Então, o manual da Presidência da República, ele pode ser comunicado com qualquer um desses órgãos internos à Presidência da República ou externos. É o desenvolvimento de reuniões entre Estados e União. Na verdade, o Manual da Presidência da República não é o desenvolvimento de reuniões, é o desenvolvimento de normas, né, de preceitos, de regras de comunicação entre vários órgãos da União e dos estados e também dos municípios. Mas no caso do Manual da Presidência da República, é específico ao governo federal, ok? Apesar de alguns órgãos estaduais utilizarem o Manual da Presidência da República, estadual e municipal. É a forma pela qual o poder público redige comunicados oficiais e atos normativos. Isso estava lá no meu primeiro slide, ok? Então, a redação oficial ela é definida como a forma pela qual o poder público, de maneira geral, redige comunicados oficiais e atos normativos. Por exemplo, leis, portarias, emendas. Tudo isso é redigido segundo as normas do Manual de Redação da Presidência da República, ok? Letra E. É um ato comunicativo voltado aos dirigentes. Nem diz quem são os dirigentes. Quem são esses dirigentes? São os presidentes? São os governadores? Então também não pode ser letra E. Não pode ser letra A, não pode ser letra B e não pode ser letra C. Só tenho a letra D que eu posso marcar. Não pode ser letra A, porque há padronização no Manual da Presidência da República. Não pode ser letra B, porque não é uma comunicação apenas com membros da República Federativa. São membros da República Federativa e membros externos à Presidência da República. Letra C. Não pode ser uma reunião entre Estados e União, porque o manual não é um compêndio de reuniões. Manual é um documento que estabelece a norma, a regra entre documentos oficiais, ok? Letra E não pode ser, porque não é um ato comunicativo voltado ao dirigente. Ele é voltado para todo o público, né, para toda a população do Brasil. É uma comunicação oficial entre o governo e o povo, entre o governo e a nação, tá bom? Então essa questão só pode ser letra D, tá bom, gente? Próxima questão, estamos nos aproximando ao final dessa primeira aula, né? Nós já temos aí aproximadamente 17 minutos de aula e não são 17 minutos, não. Na verdade, a gente já passou 17 minutos, né? Então, nos documentos oficiais, não se deve, de acordo com o manual de redação da Presidência da República, nunca deve ser feito isso, jamais deve ser feito isso, em hipótese alguma, ok? Jamais, não, nunca, ok? Usar linguagem técnica. Opa, depende. A linguagem, ela não é uma linguagem técnica, é uma linguagem denotativa. Eu não posso usar linguagem literária, mas eu também não posso usar uma linguagem muito técnica de determinada área, por exemplo, da área da economia. Se o Ministério da Economia utilizar uma linguagem técnica, os cidadãos brasileiros ou os demais membros do governo podem não entender essa linguagem técnica. Eu tenho que utilizar a opção do uso da norma culta. Ó, não se deve utilizar a opção do uso da norma culta. Então, a opção da norma culta não existe. Eu tenho que usar a norma culta, ok? Não deve manter a civilidade e a polidez.
Eu tenho sim que manter a civilidade e a polidez. Não se deve evitar o uso de jargões. Ó, eu devo evitar. Então é o contrário. Não se deve usar jargões. Então, deve-se evitar. Então, não pode ser essa também. Não se deve evitar a linguagem burocrática. Então, eu devo evitar a linguagem burocrática. Tá bom? Então, não se deve manter a civilidade e a polidez. Tá errado. Eu tenho que manter a civilidade e a polidez. Sim. Não se deve utilizar a opção do uso da norma culta. Então, na verdade, aqui, eu tenho que marcar a letra B. Por que eu tenho que marcar a letra B? Não se deve utilizar como opção do uso da língua culta. Não se deve utilizar a opção do uso da norma culta. Ela tem que ser obrigatória, ok? Não é uma opção, é uma questão que tem uma pegadinha. Porque aqui eu vou dizendo não se deve, de acordo com o manual, aí aqui vem dizendo utilizar a opção do uso da norma culta. É diferente de não se deve utilizar o uso da norma culta. Então, a palavra opção aqui está sendo, na verdade, contrária ao não. Quando eu tenho uma denegação, eu tenho uma afirmação. Então, de modo obrigatório, eu devo utilizar o uso da norma culta, ok? Então, não devo usar a linguagem técnica de determinado ministério. Ministério da Saúde tem palavras técnicas também, ó, que eu não posso utilizar. Se eu utilizar palavras muito técnicas, palavras da medicina, eu posso confundir os leitores do meu documento. Então, não pode ser letra C, porque eu tenho que manter a civilidade, né? Não posso marcar a letra D, porque eu tenho que evitar os jargões e não evitar os jargões. E na letra E, eu tenho que usar uma linguagem que não seja burocrática. Não se deve evitar a linguagem burocrática. Eu devo evitar a linguagem burocrática. Então, só pode ser letra B, ok? Essa é uma questão que também é bem interessante. Ela é difícil, foi retirada de uma prova de concurso público, todas as questões da minha aula, e vocês precisam prestar bastante atenção, porque essas questões têm, às vezes, uma palavrinha que pode confundir toda a resolução, ok? Última questão, se eu não me engano, né? Essa questão agora é uma questão que fala da Lei Complementar 95/98. Essa Lei Complementar 95/98 é uma lei complementar, né? É uma lei que é citada no Manual da Presidência da República, e ela é muito interessante porque ela fala sobre precisão, sobre a questão da precisão no texto, ok? O que é ser preciso no texto? Então, nós temos aqui algumas alternativas que vão falar sobre precisão, outras não. Na verdade, uma somente, né? Então, pela Lei Complementar 95/98, aponta que as disposições normativas serão redigidas com clareza, precisão, ordem lógica, observadas para esse propósito algumas normas. O inciso segundo discorre sobre as normas de precisão das quais se inclui. Então, normas de precisão. A. Construir as orações na ordem direta, evitando preciosismo, neologismo e adjetivações. Construir orações na ordem direta. Sujeito mais o predicado. É ser preciso. Ok? Pode ser isso aqui. Evitando preciosismo, evitando palavras preciosas, palavras rebuscadas, palavras que têm sua significação não muito compreendida pela maioria dos falantes. Tá certo também. Neologismo, palavras criadas, palavras inventadas, também é a questão da precisão também, ok? Tem que evitar isso também. E adjetivações dispensáveis, né? Ilustríssimo Senhor, magnânimo Senhor. Então, essas adjetivações, elas devem ser evitadas também, ok? Então, aqui está certo, ó. Construir as orações de ordem direta é precisão, evitando preciosismo, neologismo e adjetivações. Tudo isso é de maneira precisa. Vamos ver se letra B pode ser letra A? Sim. Vamos ver se letra B, C, D ou E também podem ser.
Evitar o emprego de expressões ou palavra que confira duplo sentido ao texto. Então, palavras e expressões que confiram duplo sentido ao texto também é questão de precisão, no caso, ok? Das quais não se inclui. Ó, olha só que interessante. Então, termos que têm o mesmo sentido e significado na maior parte do território, que confere duplo sentido também é precisão, ok? C. Escolher termos, então pode ser também a letra B, tá certo também, ok? Sim, tá certo. Sim, está certo também. C. Escolher termos que tenham o mesmo sentido e significado na maior parte do território nacional, evitando o uso de expressões locais ou regionais. Sim, isso aqui também é precisão, ok? D. Usar apenas siglas consagradas pelo uso, siglas, né? FGTS, INSS e outras siglas mais. Observando o princípio de que a primeira referência ao texto seja acompanhada pela explicitação do seu significado. Então, vai citar o FGTS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Vai citar o INSS, Instituto Nacional de Seguridade Social. Ok? Letra E. Grafar por extenso quaisquer referências a números e percentuais, exceto data, número de lei e nos casos em que houver prejuízo para a compreensão do texto. Olha, então, a questão da precisão não se inclui o quê? Então, usar siglas, sim, se inclui. Grafar por extenso qualquer referência em número percentuais, exceto data, número de leis, caso que houver prejuízo, também sim. E aí? Qual seria a alternativa que a gente marcaria aqui? Evitar o emprego de expressão palavra que confunda duplo sentido ao texto. Construir ações na hora direta, evitando preciosismo, neologismo e diversões dispensáveis. Gente, a pegadinha está aqui na letra A. Isso aqui, na verdade, não é o que se refere à precisão. Isso aqui é o que se refere à formalidade, ok? Isso aqui é questão de formalidade. Ó, preciosismo não é usar a formalidade. Ordem direta, sujeito predicado, usar de maneira formal. Adjetivações também, formal, ok? Neologismo também. Então, a letra que eu não devo, que não se inclui preciosismo, é a letra A. Então, duplo sentido, preciso. Escolher termos que tenham o mesmo sentido e significado na maior parte. É ser preciso também. Usar apenas siglas consagradas pelo uso. Também é ser preciso. E grafar por extenso números percentuais. Também é ser preciso. Então, tudo isso aqui tem a questão da precisão. Isso aqui tem a ver com a questão da formalidade. Ser formal. Formalidade. Ok, gente? Então, essa questão não é uma questão fácil, só que tem que prestar atenção aqui, ó. Questão do não, ok? Não se inclui. Então, de 5 alternativas, somente uma não se inclui. Então, nessa primeira aula, dos aspectos gerais do texto da redação oficial da Presidência da República, o que a gente tinha que abordar é isso aí. Agora eu deixo para vocês aí o meu nome, né, Cândido Rafael Mendes, meu Instagram, professor Cândido. Vocês podem curtir, podem comentar lá, podem perguntar alguma coisa, tem algumas pequenas aulas, tem também links para grandes aulas que eu já dei no YouTube, aulas gratuitas, e tem também meu WhatsApp. Eu moro na cidade de Natal, mas o meu prefixo é do Rio de Janeiro, como vocês puderam perceber. Eu tenho o sotaque do carioca, né? E quem quiser entrar em contato comigo pelo Zap, eu estou à disposição aí. Obrigado e até a próxima aula para a gente falar sobre os pronomes de tratamento. Ok, gente?